Pessoal, nada de postura desleixada. Lembra que para sentar eu pedi, posso me sentar? Me sentei? Sente corretamente. Postura ereta, tá? De maneira correta. Eu me lembro de uma amiga minha que foi fazer uma entrevista numa empresa. Ela fez a entrevista e ela foi para secretária bilíngue, porque ela fala, né, português e inglês fluentemente. E ela foi para essa entrevista. Ela disse para mim: Joel, eu percebi que fui bem. Só que aí eu me sentei e ela é muito expansiva, é o jeito dela, ela é muito expansiva. Falou: Joel, me sentei e aí eu vi o bebedouro, me levantei e fui tomar água. Aí você pergunta assim: ah, não acredito que por causa disso, perdeu a vaga. Ela disse que ela se levantou e foi tomar água. E aí, a pessoa que tinha entrevistado ela, já tinha passado pela entrevista, levantou os olhos, acompanhou ela até o bebedouro, ela tomou água, voltou, e ela não foi selecionada nesse processo de entrevista. Não sei, vocês estão vendo, gente? A gente não sabe. A gente não sabe com quem a gente vai se deparar, como as pessoas vão estar, o que elas esperam da gente. Então, eu tenho que ser o mais modesto possível na hora da entrevista. É errado? Não, pessoal, mas tome água antes de sair de casa. Vá ao banheiro antes de sair de casa para a entrevista. Eu não sei como vai ser naquele momento. Depois que você estiver trabalhando, você vai vendo o ambiente, como é, você vai se adequando ao ambiente. Não sei como é. Então eu vou ser o mais modesto possível na hora da entrevista, tá? Se eu perceber que dão muita liberdade, eu vou também entrar no andamento das coisas. Mas eu não sei. Então, quanto mais modesto, melhor, tá? Mas postura desleixada, jamais, tá bom? Já falei para vocês, olhos nos olhos do entrevistador. Procure sempre manter um semblante tranquilo, sorria, entendeu? Isso é importante na entrevista. Isso demonstra tranquilidade. É um sorriso, nada de gargalhada. Não, sorriso. Lembre-se que o corpo fala. Posturas, lembra do desleixo? Jamais. Ou a mão. Não. Se você está nervoso, sabe o que eu faço quando eu estou nervoso? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Para descarregar minhas energias, ó, clips. Tô segurando o clips. Aperta o clips, aperta uma borracha. Fica tranquilo. Pelo menos aí você não treme a perna, que tem gente que fica tremendo a perna, tem gente que fica chacoalhando, coçando, roendo unha. Jamais, tá? Então vamos lá. O corpo tá falando e as pessoas estão te observando. Desligue o celular. É o momento para a entrevista. Não fique no celular, isso é muito feio. Esperando no celular, né? Conversando, o celular toca. Desligue o celular, é o momento da entrevista, é específico para isso, exclusivo para isso. Leve sempre uma caneta para você fazer anotações e preenchimentos. Se você quiser, leve um bloquinho de anotações, sabe? É importante para alguma anotação que você acha que seja importante. Quem está te observando vai ver que você é uma pessoa que se preocupa com as informações, reter as informações. É legal também. Esteja sempre atualizado com as operações básicas de matemática e informática. Por quê? Porque podem fazer um teste na hora com você. Uma conta para ver como você está nos cálculos e um teste de informática. Se você sabe digitar, se você sabe fazer uma tabela, fazer um gráfico no Excel, no Word, digitação, principalmente. É o Word e Excel que vão mais fazer testes com vocês. Então, esteja atualizado com as coisas básicas de informática. Digitação e planilha e gráfico e também com as operações matemáticas. Agora, durante a entrevista, vamos lá. Preste bastante atenção no nome do entrevistador quando ele se apresentar e grave o nome dele, para você não ter que perguntar de novo depois. E quando você conversar com ele, sempre cite o nome dele quando for necessário também, né? Mas guarde o nome do entrevistador para a hora da entrevista. Mantenha sempre o contato visual.
Não passe sensação de desânimo ou abatimento. Corpo ereto, fez uma pergunta, o corpo fala. Sempre assim, ó, responda movimentando o seu corpo um pouquinho para frente, quer dizer assim, estou muito interessado em responder para você. E quando você põe o corpo para trás, está dizendo assim, não estou muito interessado no que você está falando não. Então assim, mostre interesse com o corpo. Claro que você não vai se despejar na mesa, mas assim, um movimento leve para frente quer dizer, estou muito interessado no que você está falando comigo. Nunca cruzar os braços, braço cruzado quer dizer, não tenho nenhum interesse no que você está falando. Então, mãos aqui, ó, postas na mesa, tá? Ou no seu colo, tá? Você vai perceber na hora qual a melhor postura, mas mostre ânimo, vontade, nunca desânimo. Não, ânimo e vontade, tá? Oferecer um café para você, aceite. É uma questão de educação também. Não é igual na escola, que eu tô lá com um pacote de bolacha e falo assim, você quer um pedaço? Mas não quero que você aceite, não é isso. Tá na entrevista, oferecer um café, aceite. Sim, obrigado, aceito. Se você... E eu não tomo café, Joel. Pode ser uma água? Sempre aceite alguma coisa. Mas então, se ele oferecer um café e você não toma café, pode ser uma água. E aceite o copo com água e tome a água. Tá? Mas sempre aceite, é uma questão de educação. Dedique o máximo de tempo à atenção ao que o entrevistador está falando. Então, não olhe pela janela, não fique olhando no relógio, não fique anotando, porque pode ser uma entrevista coletiva, mais pessoas, mas sempre dê atenção ao que o entrevistador está falando. Mantenha sempre a postura e o contato visual de forma tranquila, relaxada e com atenção. E agora vem a parte das perguntas. O que eu respondo? Muito simples, gente. É mais simples do que você imagina. Existe um conceito que a gente utiliza quando a gente fala em comunicação que se chama CAR. CAR. Não é inglês, não é carro em inglês, não. CAR significa o C, contexto, o A, ação e o R, resultado. Quer dar uma resposta técnica, correta, assertiva? Treine o CAR na sua casa. Você tem que treinar, tá? Esse tipo de resposta é igual dança de salão. Para você dançar, a dança de salão não é na hora que você vai e já começa a dançar. Não, você tem que treinar. Então, para você ter respostas técnicas, você também tem que treinar. Então, para eu responder com contexto, ação e resultado, eu tenho que pensar nessas três coisas na hora da minha resposta. Por exemplo, vão perguntar para mim, e aí, Joel, fale um pouco de você. Na minha cabeça eu tenho que ter aqui, ó, contexto, ação e resultado. Vou falar de mim. O contexto. O contexto é, meu nome é Joel e sou aluno no Colégio Politécnico do 3º ano do ensino médio, do 2º ano, do 1º ano do ensino médio. Esse é o contexto. Ação. Olha, eu sou um aluno que me dedico muito nos meus estudos, a gente tem um grupo de amigos que estuda junto e que estamos todos também à procura de um emprego. Resultado. E o legal de tudo isso é que eu tiro boas notas no colégio. Tenho uma das melhores notas da classe. Você tem que ter, tá, gente? Você tem que ter. Então tem que ter resultado. Tem que mostrar resultado. Então sou um aluno que tiro excelentes notas. As minhas notas em matemática, por exemplo, 10, 9,5 em português. E agora nós estamos com esse projeto de vida, que é muito legal e por isso que eu estou aqui, para poder também me dedicar, na minha vida profissional, iniciar a minha vida profissional. Contexto, ação e resultado. Uma outra pergunta. Eu estou falando aqui para vocês, gente, mas você tem que treinar porque você sabe da sua vida, da sua história para poder responder as perguntas. Não sei quais as perguntas vão ser feitas, mas a resposta ela tem que ter contexto, ação e resultado. Treina isso. Então, uma outra pergunta, por exemplo, o que você veio fazer aqui na empresa? Contexto. Olha, estou à procura do meu primeiro emprego. Ação. Eu já prestei serviço para o meu pai, que ele tem uma empresa, ou para o meu tio, aí você vai contar a sua história, tá?
para o meu tio e foram momentos assim de muita experiência. Eu adquiri experiência, trabalhei durante o período de férias porque não estava estudando, então estava trabalhando. Resultado. E o legal de tudo isso é que aumentou o volume de vendas naquele período. A gente vendeu bastante e eu me senti muito importante. Eu me senti parte do negócio do meu tio ali, do meu pai, trabalhando com ele. E eu acredito que eu posso ser muito útil aqui para vocês também. Tá vendo? Contexto, ação e resultado. Resposta técnica. Então, mas treine. Como que eu vou responder dessa maneira? Então, você tem que treinar para o seu cérebro agir rápido na hora de responder numa entrevista. É a resposta certa, assertiva, gente. Uma resposta que tenha o CAR, contexto, ação e resultado. Entenderam isso? Resposta técnica. Lembrando que não deve exagerar no volume de voz, fale de forma clara, audível, as palavras bem pronunciadas e responda as frases completas. Termina com S, então termine a sua frase com S, tá? Frases completas, bem audível e claro. Transmita determinação, confiança e certeza naquilo que você está falando. Mantenha sempre o foco no profissional. Mesmo que entrar na parte pessoal, leve depois para o profissional, porque é muito importante. Fale um pouquinho do seu hobby. Olha, eu gosto muito, contexto, ação e resultado, eu gosto muito de videogame, mas eu me dedico muito à leitura também. Ação, tenho vários livros lá em casa, já li livros de ciências, estou falando aqui qualquer coisa para vocês, mas você fala o livro que você leu. Eu já li o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, é um livro muito legal para se ler, né? Resultado. E com isso eu tenho aumentado o meu vocabulário, tem sido muito legal, principalmente se você for trabalhar na área comercial, na área de marketing, é um interesse, seu interesse. Eu tenho aumentado meu vocabulário, eu tenho lido os livros de Philip Kotler, por exemplo, que é o guru do marketing. Então, você tem que se focar na... Por que eu disse para você que você tem que conhecer a empresa e a vaga? Porque a sua conversa, ela tem que ser direcionada para aquele cargo, para aquela vaga. É assim que você vai poder, claro que com palavras verdadeiras, por isso que se dedique em responder com palavras verdadeiras. Nós já falamos isso, falar sempre a verdade, mas dedique-se a isso. O que eu quero ser? Qual é o cargo que eu quero ocupar? Qual é a vaga que eu vou para a entrevista? Procure ler sobre pessoas que escreveram sobre isso, já que você não tem experiência, mas vai poder falar daquilo que você conheceu através das suas leituras de livros importantes. Existem escritores importantes de cada área, né? Então que é legal você saber para você falar. Deixe claro suas aptidões, seja discreto em relação ao que não sabe. Se não sabe, não diga que sabe, seja sempre verdadeiro. Mas também você não precisa dizer, eu não sei fazer isso. Vou contar uma outra experiência para vocês. Quando eu trabalhei na Johnson Controls Incorporation, eu era estagiário. Fui fazer uma entrevista, demonstrei muito interesse para a vaga, me contrataram, a Laura na época era psicóloga, que me contratou, fiquei 8 anos, cresci profissionalmente nessa empresa, Johnson Controls Incorporation, na época era Grupo Microlite, ainda mudou vários nomes, passou para Enertec, hoje já tem outro nome, né? Ela se tornou uma joint venture e foi muito legal. Mas eu comecei como estagiário na área de recursos humanos, fazia administração de empresas, minha faculdade, e fui estagiar na área de recursos humanos. Olha o que aconteceu, o Zain, que era o diretor-geral, ele falou assim para o Nelson, que era o gerente de RH, o meu gerente, seu Nelson, não sei se vai ver esse vídeo, se estiver vendo, Zain, vocês estão no meu coração. Nelson, preciso de fichas para fazer o inventário aqui na Johnson Controls. E a gráfica vai demorar 2 semanas, o inventário vai ser no final de semana. Eu preciso dessas fichas. O seu Nelson, ele foi falar comigo, porque eu era estagiário e eu sempre me dei muito bem com o computador, né? Os meus primeiros cursos de informática eu já tinha feito e tal. Aí o seu Nelson falou assim para mim, Joel, vamos precisar fazer ficha de inventário. Você faz? Eu falei, faço. Só que como faço?
Eu me lembrava que no curso de informática tinha uma coisa que se chamava mala direta. Por isso que é bom. Quem tem poder, gente, eu sempre falo isso, quem tem conhecimento. Por isso que você precisa ler, ter conhecimento das coisas. Chega uma hora que, de repente, eu não estou fazendo aquilo no meu dia a dia, mas eu sei como faz. Alguém faz. E eu sei como se faz. E naquele momento eu me lembrei que eu tinha aprendido com alguém nas aulas de informática, o tal da mala direta. Ele falou assim, então você faz, o que você precisa? Aí o Zain veio, foi legal, porque aí o Nelson falou para o Zain veio, Joel, então você faz as fichas para o inventário, são todos os itens da fábrica. Eu falei, faço sim. O que você precisa? Eu preciso de um computador e pelo menos umas 4 impressoras para a gente poder fazer todo o inventário da fábrica. Ok. Aí ele disponibilizou uma sala para mim, que era bem em cima da produção, lembro até hoje, eu fiquei lá olhando do vidro a produção e montei uma ficha no Word. E essa ficha, então, para quem sabe o que é mala direta, eu precisei do arquivo do Excel com todos os dados, né? Eu só formatei ele de uma maneira que as informações de cada coluna estariam na minha fichinha lá do Word. E aí eu usei a mala direta para que cada dado do Excel completasse na fichinha. O que aconteceu? Fiquei ali só preocupado com a impressão e a hora de cortar a ordem das fichas. Só isso. Sabe o que aconteceu depois? Fui efetivado. Fiquei 7 anos, agora não estou lembrado, mas 7 anos da minha vida trabalhando ali na Johnson Controls. 5 anos, 5, 6, 7, 8 anos. 5 anos em recursos humanos e depois fui convidado para trabalhar em marketing. 3 anos em marketing. E foi muito legal, uma experiência muito legal. Mas qual foi o motivo da efetivação? Deixei claro as minhas aptidões, eu sabia o que eu sabia. Legal, né? É você saber o que você sabe e mostrar o que você sabe. São as suas competências. Então isso é importante. Saiba. Tenha conhecimento das coisas. Você acredita? Vou contar uma coisa para vocês. Surgiu o curso, eu faço. Eu já fui instrutor de operador de empilhadeira. Sabe por quê? Porque eu tenho conhecimento. Porque eu estudei como operar uma empilhadeira. E sei avaliar alguém que está operando empilhadeira. Você entende? Então eu tenho uma pasta que lá tem todos os meus diplomas. Faça curso, gente, certificado. Se for grátis, faça mais ainda. Tem cursos que são baratos e que são muito importantes para você ter conhecimento. Sebrae oferece cursos muito acessíveis. Senac, né? Então, vai atrás. Faça cursos. É muito importante. Depois, no finalzinho, eu vou pegar minha pasta ali para mostrar para vocês os cursos. E se você mantiver os seus cursos, todos os seus certificados em pasta organizada, você imagine na entrevista, onde você vai relacionar, vamos pensar no currículo, você vai relacionar os cursos que você fez, relacionados à área que você vai estar trabalhando, né? A área de interesse da vaga. Você relacionar os currículos, fica mais fácil você pegar na pasta que você guarda, para poder mostrar ou para pegar as informações ali na hora da entrevista. Organize as informações. Mostre sempre prontidão para novos conhecimentos. Também cometer um equívoco. Fazer o quê? Seja honesto. Mostre que você está muito entusiasmado. Olha, estou muito entusiasmado no processo, tenho muito interesse pela vaga e me levou a falhar. Mas mantenha calma nesse momento também. O bom entrevistador vai valorizar como você se deparou com a adversidade naquele momento. E agora, vamos participar da dinâmica de grupo. Na dinâmica, supere a sua timidez. Aí não tem jeito, porque a dinâmica, o nome já diz, é dinâmica. Vamos nos movimentar, fazer alguma coisa. Então, supere a timidez nesse momento. Tome sempre a iniciativa na dinâmica. Viu uma oportunidade? Vai lá e faça. Entenda bem a questão que está sendo apresentada. Então, preste atenção, ouça até o fim
para você poder participar de forma correta. O que é que estão pedindo naquela dinâmica ou naquela pergunta. Aí, e se você não entendeu a pergunta, não tente enrolar. Peça para o entrevistador repetir a pergunta e seja objetivo na sua resposta. Seja claro, direto e responda rapidamente. Lembra sempre do conceito, hein? CAR, contexto, ação e resultado. Na dinâmica, seja democrático, que todos participem, mas sempre tome iniciativa. Não fale mal de chefe, se você já trabalhou de chefes de outras empresas, se ele está lá como chefe, é porque qualidades ele tem. Talvez o comportamento não tenha sido adequado, né? O trato não tenha sido adequado, mas falar mal, jamais. Evite fazer críticas aos outros participantes, ninguém é perfeito. Então, e mostre que você também não está ali para criticar, você está ali para concorrer à vaga e, se possível, preencher essa vaga. Todo argumento tem que ter embasamento. Cuidado com radicalismo. Tem pessoas que são radicais, eu penso assim, síndrome de Tieta. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não é assim que funciona, tá? Ali existe a empresa tem os seus padrões, tem as suas normas, as suas regras, o que ela quer de você. Então, não seja radical, né? Nós temos que muitas vezes abrir mão de muitas coisas para conquistar. Então, tenha argumentos com embasamento, se de repente você quer argumentar alguma coisa, ok? Terminou a entrevista, e aí, posso fazer perguntas para o entrevistador? Pode! Você vai perceber o ambiente, mas pode fazer perguntas. Que tipo de perguntas eu posso fazer? O entrevistador não espera que você pergunte sobre salário, sobre horários, benefícios, não é isso. Você pode surpreendê-lo falando sobre o desenvolvimento das atividades, se você foi bem, falar sobre a situação do mercado, falar sobre a empresa, sobre aquilo que você pode contribuir que não foi falado antes na entrevista, porque aí o ambiente já está mais tranquilo, você já está mais solto, mais tranquilo, a gente chega meio tenso numa entrevista. Então, no final, chegue com uma conversa mais agradável, profissional. E a questão de salário, salário. E se ele perguntar? Vou ter que responder. Gente, também existem sites que mostram faixas salariais. É muito legal isso, procure alguns sites que mostram faixas salariais de Sorocaba, inclusive, para aquela determinada vaga. Não mostre que você é desinformado. Então, fale, olha, a média salarial seria essa? Nunca mostre que você sabe e que você está impondo a informação. Não é ele que vai decidir. Então, seria essa a faixa salarial, sabe? Então, tudo tem uma maneira de você apresentar se ele perguntar. Mas se ele não falar sobre isso, não toque nesse assunto, nesse momento, tá? Fale de coisas que possam mostrar que você é uma pessoa que pensa, inteligente, é o que eles estão esperando de você. Evite colocar obstáculos para o próximo encontro. Olha, Joel, nós teremos uma segunda entrevista, ainda no segundo processo. Você está disposto? Claro, estou disposto. Eu quero muito essa vaga, então estou disposto sim. Então vai ter um teste prático, ok. Só me falar quando eu estarei aqui também, tá? Ó, o corpo está falando, certo? Sempre o seu corpo acompanha a sua fala. Despeça-se com segurança, sempre mostrando um sorriso, tranquilidade, tá? Apesar de talvez lá dentro você estar nervoso, mostre tranquilidade, sempre. Cumprimente o entrevistador, agradeça pelo tempo que você ficou ali, não informe contatos, ele já tem. Ele já tem no seu currículo. Então, ele vai fazer contato com você se ele se interessou por você. Então, não precisa falar, olha, eu vou deixar meu contato novamente. Não, ele já tem, tá tudo no currículo, tá? Aproveite o momento, tá? Terminou a entrevista, chega em casa, descansa, toma um banho legal, descansa e espera. Agora vamos esperar. E eu tô torcendo por você, aluno do ensino médio, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído. Falei que ia mostrar a minha pasta, né? Vamos lá, vou mostrar. Opa, quase que eu derrubei aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma biblioteca, tá? Aqui e num outro cômodo lá eu também tem. Então aqui, ó, meus livros. Joel, você já leu todos esses livros? Sim, eu li. Alguns eu li partes, mas todos eles eu já li, porque eu utilizo, né? No meu dia a dia, nas minhas aulas, né?
E aqui, ó, nesse cantinho, a pasta que eu falei para vocês. Só vou mostrar rapidamente aqui, ó. Então, essa pasta tem todos, uma parte dos meus diplomas, ó. Tá tudo em ordem. Ó, aqui são os meus diplomas. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é o de mestre em comunicação e cultura. Ó, tenho aqui de administrador, de contador. E aí vem os cursos. Certificados do colégio, cursos que eu fiz. Tenha tudo em ordem. É legal. Você tendo em ordem, a hora que você precisar, é só pegar, né? No lugar certo. Tá bom, gente? Espero ter contribuído. Lígia, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de poder falar com os alunos, de poder trocar um pouquinho de experiência. Até escureceu já, tá? Mas eu espero ter contribuído. E eu fico à disposição, se quiserem mais uma conversa, a gente tem sobre a questão de permanência no emprego, como que eu posso, né, como que eu tenho que me portar, como que eu tenho que me postar, o que que a gente tem que fazer e tal. Muita coisa legal pra gente conversar, tá? Mas eu fico à disposição. Um abraço e obrigado pela oportunidade, gente. Sorte pra vocês, ensino médio. Tô torcendo por vocês. Um abraço. Tchau.